Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem tá ao vivo aí e foi entrando, fala se o som tá bom. Eu tentei entrar pelo Wi-Fi aqui, não deu certo não, sabe? Então eu tô tentando pelo 4G aqui. Boa noite. Pessoal entrando aqui, doutora Estela, aguardar, já apareceu aqui a solicitação dela. Deixa eu aceitar aqui a titia Estela. Fazer uma transmissão ao vivo com Estela. Deixa eu aguardar aqui, ver se vai dar certo. Que hoje pelo menos no Facebook, deu uns probleminhas lá. Ô, Ei, Estela, gente! Boa noite! Tudo boa bem? E noite, aí, tudo bem? Fabiano? Tô bem, e você? Graças a Deus. Você tá me ouvindo direitinho? Eu tô. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo também. Tá beleza, aí, Deixa eu Mar. tentar acertar a imagem aqui. Tá baixo, não tá? Não, mas tá dando pra te ver direitinho. Tá vendo, né? É. Então tá bom. Obrigado aí, Estela, por ter aceitado o convite aí para a gente falar sobre esse tema muito importante aí, né, para as mães, não só de bebezinho, novinho, mas quem está grávida e também outras pessoas com criança maior. É importante a gente sempre se Verdade. informar, né, sobre vários assuntos aí. É isso mesmo. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui e participar dessa live com você. Eu tava doida para fazer uma live com você faz muito tempo, né? Você já tá tendo Sim, doutorado em lives. E é a minha primeira live agora. E eu estou muito feliz de poder fazer essa live com você para a gente poder compartilhar de um tema tão bacana como os primeiros 1000 dias de vida. Eu tenho certeza que vai ser muito útil aí para as pessoas que participarem, para quem tem filhos pequenos, para quem tem sobrinho, vizinho, para quem pretende sim, engravidar, né? São informações muito isso. importantes que a gente vai passar hoje. E para quem trabalha com criança também, né? Quem Verdade. trabalha em escola, ou trabalha em Isso, creche, ou é babá, né? Ou é isso. avó, né? Tem Verdade. tia, todo mundo. É importante ter isso em mente, né? Isso mesmo. É, eu vou me apresentar, Estela, porque deve ter muito seguidor seu que não me conhece, né? Depois eu vou deixar Aham. você se apresentar aí para quem não te conhece também, né? Tá Meu nome é joia. Fabiano Tebas, né? Eu sou pediatra, tá? Atendo aqui na região de Vale do Aço, especificamente Patinga, né? E gosto muito do que eu faço. Hoje eu tenho feito também algumas coisas aqui nas redes sociais, assim, gostaria de fazer mais, mas Instagram já teve tempo que eu pus mais vídeos, agora eu tô postando menos, mas vou voltar a postar mais, que é importante, né? Acho que um intuito informativo, né? E você também agora começou aí, né? Já tem um tempinho também, mas eu comecei um pouquinho antes. É importante essa troca de informação, essas lives assim, né? E eu tive o prazer de conhecer a Estela lá no hospital. Nós fizemos residência no mesmo Juntos, né? local, no Hospital No Márcio mesmo Cunha. local. Eu É, fiz foi antes junto um porque você é pouco. bem mais velho que eu, né, Fabiano? Bem mais velho, pois é. Bastante, né? Mas não, apesar de não parecer, eu sou mais velho que. E é isso aí, né? Acho que é importante a gente levar informação, né? Hoje já é a terceira live minha, só no dia de hoje. Teve Nosso duas Deus, você no. passou o dia fazendo live. Teve no Facebook, na comunidade lá que eu tenho lá com outros especialistas, e agora aqui Legal. no Instagram. Terça-feira é o dia das lives. Mas é Show de bacana. bola. Então, vou deixar aí você se apresentar, que eu acho, né, assim, o que eu conheço de você, eu sei que você é uma profissional excelente, que as mães Obrigada. gostam muito de você, muito atenciosa e realmente faz um trabalho diferenciado, não só de atender a criança, mas de orientar as famílias, que é o mais importante na pediatria, essa orientação, né? Não Verdade. é simplesmente examinar, pesar, medir e passar Com receita de certeza. vitamina. A gente precisa, olha, ter um olhar não só para a criança, mas para a família como um todo, né? Mas vou deixar Verdade. você se apresentar, Estela, para quem não te conhece. Então tá joia. Gente, ó, a gente teve até a honra de aprender pediatria no mesmo local e com a mesma mestre, né, Fabiana? Então, Doutora assim, a gente Vera, sabe que a doutora Vera, né, é nossa referência. E a gente sabe que na pediatria é muito importante que a gente não cuida só das crianças, a gente cuida das famílias. E a gente sabe que não é só tratar a doença, é principalmente prevenir, é principalmente a gente ter um vínculo, né? Que é o que a gente vai falar também da mãe com o filho, mas a gente tem esse vínculo com as pessoas, é importantíssimo. Você é referência, né, aqui no Vale do Aço, então eu tenho muito prazer, fico muito grata de estar aqui com você hoje. Eu fiz residência de pediatria no Hospital Márcio Cunha e hoje em dia eu atuo mais na área de puericultura e consultório.
é o que eu mais tenho me dedicado, e também a Faculdade de Medicina, onde eu dou aula prática de pediatria, né? Que eu também amo estar lá com os alunos. A gente fica com esses meninos mais novos, a gente fica sendo obrigado a estudar e a gente acha que a gente é novinho também, né, Fabiana? Pois é. E eu atuo também como presidente do Sindicato dos Médicos do Vale do Aço e coordeno a pediatria do Hospital do SUS de Coronel Fabriciano. Ah, então você tá cheio das atribuições aí, ó, Tô né? Eu não cheia, sabia. mas vou te contar, live, eu não tenho doutorado em live que você tem, não. Pois é, eu vou fazer um curso agora, vou vender esse curso na internet aí, doutorado em live, vai ser Ai, uma boa ideia. pode fazer, vai É, bombar. Ai, ai, as mães adoram você, Fabiano. É um prazer estar aqui, estar falando com você e você é referência para nós, tá? obrigado aí pelo elogio aí, vindo de você, assim, eu vou acreditar. Ah, pode Obrigado. acreditar nisso. Aqui, mas é um tema muito bacana, né? Como você bem disse, né? É um tema muito importante, falar dos 1000 dias, né? O que é 1000 dias? Como algumas pessoas podem não entender, então eu vou explicar. 1000 dias é o período que vai desde a gestação, desde a concepção, né? Desde quando o embrião ali é formado, até os 2 anos de vida da criança, né? Tem vários estudos atuais mostrando como que repercute, né? Tanto alimentação quanto conexão, vínculo, repercute não só naqueles primeiros 1000 dias, mas isso para toda a vida. Verdade. Atitudes corretas ou incorretas nesse período vão trazer repercussões que podem afetar a longo prazo, né? Isso estudos recentes mostrando. Então, cada vez mais a gente preocupa com essa fase, que é desde a gestação, que é uma fase que o pediatra geralmente não tem muito acesso. Quando algumas mães consultam com o pediatra, já está chegando ali na hora de ganhar e tudo, Já né? tá com 32 semanas, né? É isso, já está nas beirinhas para nascer. Mas aí o pediatra não tem tanta oportunidade de orientar. Mas os primeiros 2 anos de vida, aí sim o pediatra orienta não só, isso que você falou aí, não só a alimentação da criança, mas o olhar para a família, porque não adianta se a criança está sendo oferecido um alimento de qualidade para a criança, mas a família não dá exemplo, né? A mãe, não só na gestação, mas na amamentação, também não alimenta de forma saudável, isso pode ter repercussões negativas pro neném, né? Tem vários estudos mostrando isso e hoje em dia a preocupação maior, né? O pediatra, visto que o neném nesses primeiros 1000 dias, o cérebro dele ele cresce quase que praticamente a metade do cérebro da vida adulta, né? São mais de 1000 conexões por segundo que são feitas nesses primeiros 1000 dias. Então é fantástico como que o cérebro e o desenvolvimento neurológico, imunológico também, e de geração de vínculos, né? Mas deixa você falar um pouquinho aí, senão eu falo aqui igual pobre na chuva e não deixo você falar, né? Não, mas é isso mesmo, né? Porque, por que nós vamos falar dos primeiros 1000 dias de vida? Porque envolve desde a gestação, que é uma fase que a gente não tem muito contato com as mães, mas a gente passa agora, muitos pediatras passam a falar desses primeiros 1000 dias para orientar, porque a gente vê que nesses 270 dias, né, em que a mãe está grávida, muita coisa acontece já com o feto e vai repercutir na vida adulta. Por exemplo, quantas mães a gente não pega no consultório que queixam que o filho não quer alimentar bem, não é? Porque, o meu filho não come bem. Aí você pergunta, mas como é que foi na gestação? Porque a gente sabe que desde a gestação, o bebê ele já tem nuances de sabor pelo líquido amniótico. Então, o que a mãe come, a criança que está uma página em branco, ela já começa a ser moldada e modulada, né? Então, assim, é muito importante essa saúde já desde a gestação, evitar o excesso de consumo de açúcar, né? E ali a gente vê que começa essa formação neuronal que você falou aí, que é a maior parte da criança. Eu posso nascer e viver 100 anos, mas o mais importante são esses primeiros 2 anos de vida, incluindo a gestação, né? Então, o que acontece? Durante a gestação é que vai ter esse estirão do crescimento, não é assim? E aí, durante esse período, o que a mãe ingere, o que a mãe toma de remédio, se a mãe é fumante ou não, isso tudo já vai interferir na saúde do feto, não é assim? Quantos de nós não Sim. conhecemos mães que fumam e os bebês a gente vê na sala de parto que eles nascem pequenininhos, como uma defesa do organismo de estreitar o cordão umbilical
para não atingir esse feto. E ele nasce desnutrido muitas vezes. E isso vai repercutir na vida dele. Um remédio que a mãe toma, se a mãe faz uso de drogas. Então, isso tudo já vai impactar profundamente desde o nascimento na saúde dessa criança, né? E a gente sabe que essa plasticidade neuronal, ela é muito grande. Você falou aí, é interessantíssimo, porque os estudos mostram que a cada segundo o cérebro faz de 700 a 1000 sinapses. Então, isso é assim, uma coisa absurda. Então, é muito importante, por exemplo, quando o bebê nasce, ele já é colocado ali próximo da mãe para ele começar a ser estimulado. Porque ali já começam a fazer as sinapses, que é o quê? O neném já nasce cheio dos neurônios, eles já nascem prontos. Mas eles têm axônios, que são conexões que vão ligar um ao outro e vão desenvolver a inteligência desse bebê. E para ligar um axônio ao outro, para eles poderem fazer essa sinapse, o bebê já tem que ter estímulos, né? Então é conversando com o neném dentro da barriga, é cantando, porque ele já começa a reconhecer vozes. Assim que nasce, já é ser colocado junto da mãe, né? Para ele poder ter esse estímulo e já começar aí a formar essas sinapses. Porque a plasticidade neuronal ela é muito grande. E se ela não for usada, até na vida adulta, pode se perder 80% dessa capacidade, desses 100 bilhões de neurônios que uma criança pode nascer com ela. Então, esse estímulo, desde o início, ele é fundamental. E aí nós vamos falar aqui com o pessoal que está assistindo a gente, desses primeiros 1000 dias, assim, do que a gente pode fazer para contribuir com o aprendizado, com o desenvolvimento, com uma imunidade, com uma nutrição adequada para esse bebê, para essa criança, né? Uhum. Pois é, você citou uma coisa aí importante, né? Que são esses nuances de sabor, que até há relativamente pouco tempo atrás não se sabia isso, né? Muitas mães até falavam, ele gosta de comer cenoura, porque eu comia muito cenoura na gravidez. Eu mesmo já falei, não tem nada a ver isso não e tal. Passa os nutrientes, né? Mas o sabor. Mas hoje já está comprovado que a criança sente o gosto dentro do útero de alguns alimentos que a mãe come. Então, facilita a introdução alimentar. Então, hoje em dia, a gente fala que a introdução alimentar não começa com 6 meses de idade. A introdução alimentar começa na gestação. Então, se a mãe alimentar de forma saudável, comer de tudo e continuar fazendo isso depois, né? Lógico, porque o exemplo também é tudo. Isso faz diferença, né? E isso que você falou aí do vínculo também, né? Do mesmo jeito que o neném, que a mãe nasce, que nasce e a mãe fumou na gravidez, ele nasce pequeno. Um neném que a mãe não se conectou com o neném na gestação, uma mãe que, né, uma gestação que foi às vezes emocionalmente difícil para a mãe. O neném não nasce pequeno de tamanho, mas nasce com um neném mais choroso, mais difícil de acalmar. A gente percebe isso, né? É impressionante, na sala de parto, a gente, né, agora eu não dou plantão mais, nem você, eu acho, não sei se você dá, hein? Mas às vezes quando nascia um neném, que a gente via que a mãe estava muito ali ansiosa para nascer, e aquele neném que a mãe antes, filhinha, a mamãe tá aqui, calma, vamos nascer, vai nascer. E aí nasce, o neném chora, e aí ao ouvir, agora hoje em dia a gente se coloca em cima da mãe, né? Mas eu sou da época que ainda não se colocava em cima da mãe. Então colocava o neném às vezes no bercinho, a gente ia dar os primeiros cuidados ali. E o neném chorando, esgoelando, a mãe falava, olha, mamãe tá aqui com você, calma. E na mesma hora o neném parava de chorar, né? Acalmava. Aquela mãe que ia durante o parto já conversando com o neném, depois que nascia. Então faz toda a diferença. Muita gente acha que isso é frescura, mas isso faz toda a diferença. E depois que nasce, nessa conexão, conversar na hora de amamentar, eu falo muito isso aqui no consultório, na hora de amamentar, a criança, a mãe tem que se conectar a ele para produzir ocitocina, né, que é o hormônio que a gente chama de hormônio do amor, né? Ele vai fazer tanto o leite descer, mas a mãe ter uma sensação agradável ao amamentar, o neném ter uma sensação agradável. Agora, se a mãe amamenta, escrevendo no Instagram, no WhatsApp, ou vendo uma notícia de televisão, ou conversando com uma visita, não dá certo, tende a atrapalhar, a criança fica agitada, a mãe fica agitada e não dá certo. Então, faz muita diferença essa conexão, tanto na gestação quanto nos primeiros 2 anos de vida, né? Muitas mães e pais falam, eu não tenho tempo para ficar com meu filho. O tempo não precisa ser de quantidade. Se ele puder ser de quantidade, é ótimo.
mas o tempo de qualidade, se você tem 20 minutos, meia hora para o seu filho durante o dia, sente, brinque com ele, senta no chão, dependendo da idade, senta no chão, brinque com ele, dê uma atenção, isso faz toda a diferença, né? Não só nos primeiros dois anos de vida, mas para a vida toda, né? Qualquer idade que seu filho tiver, mas é mais impactante nos primeiros 2 anos de vida, né? Isso aí que você está falando é interessante, porque eu já vi um estudo que fala assim, de crianças que nasceram e foram para abrigos e que ficavam no bercinho, que elas eram bem nutridas, bem alimentadas, mas que as pessoas, os cuidadores entravam e davam apenas a mamadeira, mas sem brincar, sem pegar no colo, sabe? Aquela criança chorava e às vezes ela tinha que se distrair sozinha com sua mãozinha. Elas não desenvolveram, não fizeram sinapses adequadas e não desenvolveram uma inteligência adequada por falta desse estímulo, né? Então aí você vê que tem que ser esse cuidado todo que você falou. É completo, é o olho no olho da mãe, né? Com o pai, não é só com a mãe, com o pai, com a família. É o colo, é o vínculo, né? Quantas vezes a gente fala que tem que dar colo, não é? Pois Antigamente falava, é. deixa chorar, deixa chorar. E assim, as avós até adoram quando a gente fala, colo tem que dar. Porque o colo, ele aumenta esse vínculo afetivo e ele estimula essas sinapses, não é isso? Então, as pesquisas mostram que as crianças que recebem esse carinho, esse afeto, esse cuidado, elas desenvolvem melhor a sua plasticidade neuronal, a sua inteligência, o seu aprendizado no futuro, porque elas receberam um cuidado adequado. Então, assim, o falar, né? Assim, o menino nasce e a mãe já fica lá naquela língua, né, do nenenês, conversando com o neném, a mãe, o pai. E isso é totalmente fundamental e muito bacana para esse desenvolvimento adequado. Então, aí dentro do que você falou, eu lembrei desse estudo que fala disso mesmo, desse vínculo, né? É o tempo de qualidade. É exatamente o que você falou. Eu estou junto com o meu filho, eu estou ali estimulando. Não adianta eu amamentar sem olhar para ele, sem conversar com ele e sem dar a atenção necessária para ele, né? Sim. E, inclusive, por falar em amamentar, a gente tem os princípios importantes nesses primeiros 1000 dias de vida. E um dos primeiros princípios entra nessa nutrição, né? Que a gente já falou, eu até ri que alguém falou assim, por isso que minha filha gosta tanto de baroa, porque comeu muita baroa na gravidez, né? Graças a Deus. Então, assim, uma alimentação adequada, nós já falamos que é importante, porque a criança tem nuances, né, do sabor do líquido amniótico a partir da 5ª semana de gestação. E após o nascimento, a gente tem que manter uma alimentação adequada também. E o que a gente sempre estimula no dia a dia, né? Como um alimento de melhor qualidade, o leite materno, né? Sempre que possível. Então, amamentar até os 6 primeiros, exclusivamente até os 6 primeiros meses de vida, também vai estimular uma nutrição adequada, um desenvolvimento cerebral adequado e depois desses 6 meses, uma introdução alimentar adequada. Não introduzir alimentos precocemente, né? Não dar o leite com mococa, que você gosta de falar, né? É Nutribom? Pois é. O bugre as mães devem dar muito, não dão, Fabiana? Pois é, eu saí do bug agora. O pessoal da área, né, mais rural, assim, ainda tem muita gente, né? Quando na impossibilidade do leite materno, às vezes a pessoa, por não ter as condições de adquirir uma fórmula de boa qualidade, dá, né? E às vezes a gente tá até bonzinho, né? Mas os estudos mostram que isso vem a longo prazo, né? A gente vê até as avós falando, eu criei esses meninos com leite de vaca, com farinha, desde o início, tá tudo vivo. Mas aí vai ver os adultos, né? Os adultos, a maioria obeso ou diabético. Então os estudos mostram isso, né? Que a alimentação errada nesses primeiros 2 anos aumenta o risco de pressão alta, diabetes, obesidade, problema cardíaco. Às vezes vai aparecer a pessoa com 50 anos, um problema cardíaco, uma hipertensão, um diabetes, porque ingeriu açúcar nos primeiros 2 anos de vida, né? Lógico que não é um veredito isso vai acontecer com toda criança, mas aumenta a chance, né? E depois, para reverter isso, é muito difícil. Principalmente a obesidade, hoje em dia, tem sido praticamente um surto, né, de obesidade. O sobrepeso, obesidade, com a quarentena agora, não só os adultos, né? Mas as crianças também. As crianças engordam, né, nessa quarentena, tá difícil. Nós estamos numa luta ferrenha com a obesidade, né? Mas assim, nós na vida adulta, nós somos reflexo do que nós éramos quando criança. Né? Assim, eu não sei você, mas na época que eu era criança, eu fui criada assim com leite de vaca. E hoje, infelizmente, eu sou totalmente alérgica.
né? Uhum. Rinite, bronquite. Então, a gente não vê isso na idade de 2 anos. Às vezes o bebê pode desenvolver, às vezes a gente pode desenvolver isso depois, na vida adulta, né? E o que a gente mais tem que Sim. prevenir com alimentação adequada são essas comorbidades, como obesidade, pressão alta e diabetes na vida adulta. Isso, assim, Sim. é fundamental. E até para Uhum. prevenção disso, semana passada, né, você fez uma live, de atividade física, que eu achei É, muito foi terça passada. É. foi muito legal, porque vocês falaram sobre os estímulos que começam desde a primeira infância e isso já vai se mantendo, né? É aí que já começa também, com Uhum. alimentação e com um estímulo adequado, não é isso? Sim. Pois é, até a Carolina, que é o odontopediatra, colocou aqui que cárie também, né? Não só a questão É, de obesidade, diabetes, mas as cáries também precoces, né? Que infelizmente a gente ainda vê muito, né? Criança com cárie porque toma açúcar ou porque não faz uma higienização dentária adequada, né? muitas famílias Então, que falam que a cárie é o primeiro sinal de diabetes, assim, que se você não aham. vai virar um diabetes no futuro, né? É porque os dois têm a ver com a alimentação errada, né? Então, se Tá? continuar a alimentação errada, vai chance de obesidade e diabetes, né? É muito intensa. E tudo, a gente percebe que toda mudança, do mesmo jeito que isso repercute a longo prazo, né? Esses estímulos adequados, alimentação adequada, a Isso. gente sabe que qualquer atitude que modifica nessa idade, por exemplo, uma criança que está sobrepeso, que está obesa, se toma algumas condutas alimentares de atividade física, uma criança que está, por exemplo, com uma dificuldade de fala, com 1 ano e pouco, não está falando, qualquer intervenção nesse período, ela é rapidamente corrigida, né? Geralmente, né? Tem exceções também, mas na maioria das vezes. Então, hoje em dia, prega-se essa intervenção precoce. Até fiz uma live esses dias na comunidade do Facebook, a gente, vários especialistas falando também o mesmo assunto. A gente precisa focar nessa, tanto nos estímulos, alimentação, nutrição, mas também de perceber que a criança não está bem e correr atrás de melhorar isso, né? Uma criança que tem um atraso, que não está sentando na hora que já tinha que sentar, que não está andando na hora que tinha que andar, não está falando na hora que tinha que falar. Ah, vamos esperar, o avô falou com 3 anos. Tem muitos esses papos, né? E aí acaba a pessoa atrasando um diagnóstico ou atrasando uma intervenção, que é o pior, né? Esse período que a gente chama de janela de oportunidades. É a fase mais intensa que qualquer influência, qualquer atitude que a gente toma, a gente consegue reverter mais fácil, coisa que depois às vezes já é tarde, ou pode reverter com longos sofrimentos, né? Então é importante as famílias terem isso, né? E todo mundo tem que conhecer como que é o desenvolvimento da criança, como deve estimular a criança em cada faixa etária. É importante as mães verem isso, né? Inclusive eu já fiz lives sobre marcos do desenvolvimento, já fiz lives junto com fono, com terapeuta ocupacional, que é falando de estímulos, né? A gente, informações na internet, informações boas tem muito, né? Então as famílias têm que procurar correr atrás. Falar nisso, eu tô vendo que não apareceu nenhuma pergunta, tem muita gente assistindo. Depois o pessoal pode mandando pergunta aí, pessoal, para a gente daqui a pouco responder. Mas além da alimentação e dos estímulos, né? A imunidade também é importante falar, né, Estela? Verdade, né? E ela está ligada também a esse estímulo adequado, a alimentação adequada, não é? Desde o leite materno, que eu vi até a Jussara entrou aí, que é consultora da amamentação, e a gente fala que o leite materno é a primeira vacina da criança, né? O colostro, Uhum, que já vem colonizando o trato gastrointestinal e melhorando essa imunidade. Então, uma criança que ela é criada com uma alimentação adequada, com um afeto adequado, porque a gente sabe quantas vezes a gente fala assim, até o adulto mesmo, a minha imunidade caiu porque eu estressei. Às vezes você não está sob um estímulo adequado, você não está sobre um aspecto é, de afeto, de cuidado adequado, e a gente fala que a nossa imunidade cai. Tá tudo ligado, né, Fabiano? Então, assim, esse afeto, esse cuidado, e aí aqui eu quero colocar também a importância da presença do pai, né? Porque a criança, a mãe é o principal foco, né? A mãe oferece o peito, a mãe tá sempre junto com a criança na maior parte do tempo, no início, pelo menos até voltar ao trabalho. Mas o pai é fundamental,
né? Hoje em dia a gente já preza por um parto humanizado, com presença, né, que pode ser do pai, de quem a gestante escolher, para estar apoiando, para estar ajudando em tudo que puder, né? Às vezes o pai só não... Tem pai que gostaria até de dar peito se tivesse. E eu acho o máximo, porque tá cheio de super pais hoje em dia. E a gente vê que com essa rede de apoio adequada, de pais, de avós, de irmãos, tios, né? Essa mãe, ela tendo mais apoio, ela tem mais condição de oferecer mais afeto, mais cuidado. E a criança é bem melhor cuidada por toda a família também, né? Essa parte do afeto, ela fica bem mais fortalecida e isso ajuda também na imunidade dessa criança, né? Além da alimentação adequada, esse carinho e esse afeto e esse cuidado que a criança tem, né? Sim, o leite materno é fundamental, mas não é fácil, né, amamentar. Não é igual pregam aí, é só pôr no peito. Não é, a gente sabe que é difícil, não basta a mãe querer, né, tem que ter a rede de apoio, né, igual você disse aí, a figura, a presença do pai, né, ou do companheiro, ou, né, ou de uma outra figura, né, que esteja próxima ali ajudando, avó, tia, né, todo mundo da família ajudar. Inclusive na madrugada também, não adianta você ajudar a mãe só de dia, não. Tem que ajudar na madrugada. E muita gente, mas meu marido trabalha no outro dia, eu fico com dó. Não, é muito mais fácil trabalhar no emprego, qualquer que seja, eu ainda brinco, quebrar pedra na pedreira, na marreta, é mais fácil do que cuidar de um bebê recém-nascido. Então a mãe vai trabalhar no outro dia, mais até do que o marido, com certeza. Então todo mundo precisa revezar, não é porque trabalha fora que tem que deixar ele dormir. Todo mundo tem que estar junto, né? Revezar para poder a mãe dar conta também de amamentar, visto que é um dos fatores, um dos pilares principais desses 1000 dias, uma alimentação fundamental, uma alimentação saudável, e o leite materno é o melhor alimento, né? E na impossibilidade do leite materno, você brincou aí, o leite de vaca, mococa, mas é uma fórmula de boa qualidade, né? A gente sabe disso, que tem casos que às vezes não dá, às vezes é um filho adotivo, às vezes a mãe tentou e não deu certo. Tem que ser uma fórmula indicada pelo seu pediatra. E a introdução alimentar no momento certo, né? Com 6 meses, com todas as orientações, alimentos de cores variadas, alimentos com nutrientes variados e fazendo o uso de fibras, né? Alimentos que tenham fibra, que ajudam a alimentar a flora intestinal, que é responsável também pela imunidade, né? E os pais dando exemplo, porque não adianta nada você pôr a papinha saudável para o seu filho se você não come de forma saudável. Esse estímulo, esse vínculo na hora da comida é importante. A criança vendo você comer, a criança comer junto, levar a mão na comidinha, esse estímulo sensorial, isso faz toda a diferença para uma criança que vai comer bem ou não, né? Não adianta ligar a tela, né? Hoje em dia um veneno para o desenvolvimento cerebral e para a alimentação, para o vínculo é a tela, né? Celular, tablet, televisão, videogame. Por isso até que é recomendado nos primeiros 2 anos 0, justamente que é os primeiros 1000 dias fundamentais, né? É isso mesmo. E a gente tem visto muito ao contrário agora com a pandemia, né, Estela? Nossa, altera tudo. Para consultar com o celular na mão, você tem reparado? E eles Como é que é? Os meninos têm entrado dentro do consultório com o celular na mão, você já reparou? E aí você cumprimenta, o menino nem te olha, né? Isso na pandemia tá muito pior, porque as mães estão ficando sem opções. Não é porque as mães desejam também. É porque tá difícil. Às vezes a mãe trabalha fora, às vezes a mãe tem medo de levar para poder ir numa pracinha, porque não é recomendado aglomerações. E tem aumentado muito esse tempo de tela, que a gente sabe que comprovadamente dão problemas visuais, deixam as crianças mais irritadas, né? E você também já deve ter falado muito sobre isso. Agora, a questão de amamentar, eu vou falar que eu fui mãe, amamentei até os 2 anos, gente, não é fácil, né? Porque a gente vê muita propaganda de amamentação, das mães sorrindo, mas esse início realmente precisa de muito apoio. É a melhor coisa da vida amamentar, né? Mas eu, como amamentei, também entendo muito bem as mães que às vezes têm dificuldades, que não conseguem e que a gente acaba indicando uma fórmula adequada, né, para essas mães quando necessário. Mas não é fácil, não. E uma das coisas também, Fabiano, que é importante para a gente falar, não é o tema da live, mas também é de manter a segurança dessas crianças, né, no domicílio. Agora também na quarentena, a gente tem visto que tem aumentado muita quantidade
de acidentes em casa, não é isso? Você tem percebido isso daí? Porque Sim. fica mais criança presa dentro de casa, igual a época de férias, né? Mas assim, nós não estamos falando de quarentena especificamente, mas essas medidas preventivas de segurança, após a criança estar um pouquinho maior, adquirir o seu desenvolvimento, a gente tem que estar sempre atento. Quantos meninos a gente não pegava num plantão que caiu no trocador, numa cama, não é isso? E pode comprometer totalmente um desenvolvimento da criança, um acidente. Eu já tive Uhum. casos de crianças que caíram da cama e ficaram traumatizadas. Depois estavam próximas da idade de começar a ficar de pé com apoio e não quiseram, por medo, né? Então, assim, acaba atrasando o desenvolvimento, às vezes por conta de um acidente, né? Que é previsível e prevenível. Não que os pais desejem e isso aconteça, né, intencionalmente, né? É um segundo. Mas é importante a gente lembrar os pais, né, dos acidentes que a gente pode prevenir. Como, por exemplo, é Sim. muito comum queimadura em bebê, né? Às vezes eu tô carregando um líquido quente numa mão e a criança na outra mão. E aí a criança mexe, esse líquido derrama. Ou às vezes a mãe tá no fogão, a criança chega engatinhando próximo, né? Abre, bota a mão no forno quente, ou alcança o cabo de uma panela e pega uma gordura e queima. Quantas vezes a gente já viu no hospital grandes queimados e a gente vê o quanto que é dolorido e difícil, né? Para a criança e para a família cuidar de uma criança que se acidentou. Então a Não, é gente terrível, né? Queimadura em criança é é, a coisa mais triste do mundo, ver os gritos de pavor na hora do curativo. Eu não é? tive uma adolescente que ficou com 70% do corpo queimado. Você lembra dela, né? Ficou 4 meses internada. Passei visita nela todo dia. De uma cidade Ela. próxima, né? Hã? De uma Oi? cidade próxima, não foi? Ela não É morava cidade. mais de uma cidade. Né? Cidade próxima, São João do Oriente. Próxima. E ela, os gritos dela dava para ouvir 3 andares para baixo na hora O né? elevador, a gente abria a porta do elevador, escutava ela gritando e sabia que estava trocando curativo, né? Sim. Então é Dó. terrível, né? Criança pequena. E é um segundo, né? Um segundo. Não adianta você achar que está vigiando, né? Porque essa atitude ativa é importante, tem que vigiar mesmo. Mas o passivo junto com o ativo, né? Você tirar aquilo, tirar o produto de limpeza do alcance, tirar remédio. Ah, tá ali na gaveta, mas ele não abre. Uma hora ele vai abrir. Não, uma hora você vai descuidar, uma hora você vai virar para atender o telefone, ele vai cair da cama, do sofá. Hoje mesmo eu atendi um carro do sofá. Se colocar dormindo, tá dormindo aqui no sofá, o bebezinho, mas eu tô vigiando. Mas é um segundo, se você distrai, é um segundo. É igual o leite, você põe o leite para ferver ali, você fica vigiando e não ferve. Se você vira a cara, ele ferve. E a criança a mesma coisa. Então não pode deixar a criança em cama, a criança em sofá, não pode deixar a criança no trocador e virar para pegar uma fralda. É um segundo que você vira, cai. Né? E produtos de limpeza, remédio, todo lugar alto. Balde com água é perigoso. Essa fase que a criança está engatinhando, querendo andar, ela cai e afoga dentro do balde. Acontece direto isso. Né? 2,5 centímetros de água afoga uma criança, né? Como é que é? 2,5 centímetros de água Pois não afoga é. uma criança. Então, às Pois vezes, a mãe é. fala, e quantas crianças que tomam água sanitária, produtos de limpeza, remédio da avó, né? Porque às vezes caiu, ficou ali em cima de uma cômoda ou no chão, criança pega e mão na boca e aí vai parar no hospital, né? Às vezes a mãe não sabe nem o que aconteceu, a criança chega lá sonolenta. Pois é, é muito perigoso. Foi bem aí essa lembrança sua aí, né? Entrar na cozinha, né? A gente não pode, não confiar, né? E também uma coisa muito importante que a gente está falando assim de quedas, até hoje muitos pais me perguntam, Fabiano, na época do desenvolvimento, se pode usar andador. Eu não sei se muitos pais te questionam sobre o uso de andador, porque às vezes a mãe precisa cuidar da casa e da criança. E mais antigamente o andador era uma solução para esses casos, né? Ela precisava cozinhar, colocava a criança no andador enquanto ela fazia as atividades de casa. E a gente sabe que o andador é contraindicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, porque ele prejudica o desenvolvimento. Ele não acelera, ele não Sim. faz a criança andar mais rápido, né? A criança anda sempre com a ponta do pé, pega um impulso e ela tem uma autonomia e ela não tem capacidade de entender essa autonomia que ela tem. Então, assim, eu lembro que nessa época que tinha muito andador e eu dava muitos plantões, quase todo plantão chegava uma criança com queda de andador. E já peguei criança que fraturou clavícula, fraturou braço e até fratura de crânio, porque caiu 20 degraus de escada, né? Então, Sim. assim, lembrando as mães,
que não é indicado o andador, aquele andador antigo que você coloca a criança dentro. Aquele de empurrar, né? Que a criança vai sozinha só com um apoio naquele brinquedinho, esse já pode, né? Já pode se ele já estiver na idade de Na andar, idade. né? Porque tem gente que põe um menino de 7 meses para empurrar aquilo. É importante a criança engatinhar, estimular que ela engatinhe, né? Porque o engatinhar ajuda na coordenação. Não é só, é bonitinho engatinhar. O engatinhar ajuda na coordenação motora. Quando a criança está andando, ela cai e machuca menos, com menos aprende a levar a mãozinha nos lugares, né? Tem mais reflexo. Então, o engatinhar antes de andar é fundamental, né? E esse andador de empurrar que você falou aí, na fase certa, ele é mais seguro, né? Mas o outro, Deus me livre. E direto, né? E, infelizmente, apesar de ter sido proibido, parece que ele foi proibido, mas todo mundo continuou comprando do mesmo jeito, né? Parece que até mais. Né? E doa para alguém, né? Eu falo, não quebra, eu não dou para ninguém, não. Se você gosta, não dou. E uma coisa importante também, quando a criança já está na fase de quase começar a andar, é a mãe ensinar, os pais ensinarem a criança a descer do sofá, né? Coloca ele de costas, porque daqui a uns dias ele vai querer descer para ele não descer de cabeça no chão, né? Ensina como é que ele vai fazer, não precocemente, mas quando ele estiver na época, a gente pode ensinar, os artigos falam que já pode ensinar a criança como fazer isso adequadamente, até para evitar acidentes, né? Bacana, bacana, Estela. E então, assim, essa criança, a supervisão, né? Eu brinco que a gente não pode ficar só com 2 olhos em cima da criança, a gente tem que ficar sempre com 4 olhos em cima. A gente não pode descuidar dessas crianças nem um segundo, né? E voltando aqui também, Fabiano, uma coisa importante no estímulo adequado, no aprendizado dessa criança, nos estímulos adequados, né? Igual você falou, coloca a criança, quando a gente já brinca com a criança com cores, com luz, com chocalho, o que eu vou fazer com uma criança de 1 mês? A gente vai cantar, a gente vai ler, né? Hoje em dia a gente incentiva cada vez mais cedo a leitura e a gente sabe que para cada idade a gente vai ler de forma diferente, com entonação diferente, e a gente está criando conexões neuronais ali super importantes para o aprendizado dessa criança. E a gente também colocar a criança de bruços, sorrir, brincar, estimular, parabenizar a criança, esse incentivo, esse feedback que a gente dá positivo para a criança é sempre muito importante também para o aprendizado, né, que ela vai ter durante a vida. E para que ela tenha também uma criança que ela passa por essas fases e é bem amada e bem cuidada, ela tem autoconfiança. E isso é importante para o futuro, para não crescer uma criança insegura, com medo de tudo. É uma criança que ela vai ter autoconfiança, que depois na escola, visto que ela tem um vínculo adequado com os pais, ela foi incentivada de forma adequada, você diminui o risco de evasão escolar dessa criança no futuro, o índice de violência, não é assim? Isso ajuda muito, desde a pequena da primeira infância até a fase de adolescente. É uma criança que vai ter muito mais vínculo, mais autoconfiança e que vai obedecer muito mais à família e que vai dar muito menos trabalho, que vai se envolver cada vez menos em acidentes violentos na fase de adolescência, né? Que nenhum pai quer um adolescente que dê trabalho. E aí, esse vínculo, desde a primeira infância, ele já ajuda na fase da adolescência também. Não é mesmo? Você tem percebido isso? Com certeza. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, né, lançou um estudo mostrando para os governantes, né, para os presidentes e tal, que cada R$ 1 investido nesses primeiros mil dias, ele dá um retorno de R$ 7 no futuro, né? Ele economiza R$ 7 no futuro, com doenças. Oi? Tem um impacto no PIB, né? Tem impacto no PIB, pois é. Se os governantes soubessem disso, né, investiriam para o futuro, porque é menos evasão escolar, isso aí melhora a questão cognitiva das pessoas, além de prevenção de doença cardíaca, obesidade, diabetes, que dá mais despesa ainda para o governo. Então, cada R$ 1 investido retorna R$ 7 no futuro, investido nos primeiros 1000 dias, né? E, inclusive, Fabiano, existem, porque tem a população mais carente, que às vezes precisa de uma orientação maior, que não tem muito acesso à saúde, mas existem políticas públicas, né? Com programas, tem o programa Criança Feliz,
que foi criado na época pelo Michel Temer, que as mães são acompanhadas desde a gestação nesses primeiros 2 anos de vida. Elas são visitadas, né, pelo pessoal da Unidade Básica de Saúde, pelos agentes comunitários de saúde, pelo serviço social, para ver como que está o desenvolvimento, para ver se a criança está adequadamente nutrida, se ela está adequadamente estimulada, né? E aí entram também as creches de boa qualidade, a educação de boa qualidade, que é extremamente necessária. E entra no que você falou, para a gente poder ter no futuro não falando de política, mas para a gente poder ter um país bem desenvolvido, a gente tem que ter um investimento muito forte na educação, né? Então, assim, Sim. muito importante. E as mães que não podem pagar, hoje em dia, graças a Deus, a gente observa que as creches estão ficando cada vez de maior qualidade, né? Quantas mães que até têm condições e deixam os filhos na creche porque o ensino está adequado, o estímulo está adequado, e a gente vê que esse pequenininho faz entrega e a gente fala, meu Deus do céu, a gente até brinca, esses meninos são mais inteligentes do que a gente naquela idade, né? Sim, os que entram cedo, né, escolinha, geralmente eles desenvolvem bem, né? Fica catarrento, fica tudo catarrento, né? Tá todo mês no pediatra. Eu falo que eu tô até com saudade de menino catarrento, depois do coronavírus, aí todo mundo ficando em casa, não tendo escola, então eu não tenho toda menino catarrento mais não, eu nem sei a última vez que eu passei um antibiótico para menino, eu nem sei mais como é que é a dose de antibiótico, de tanto tempo que eu não passo, isso é bom, né? Nunca mais, né, Fabiano? Pois é. Se continuar tendo aula online, os vão ficar obesos, mas as gripes nós não vamos tratar mais não, né? Pois é, vamos ter que trazer especialista em obesidade. Aqui tem umas perguntinhas aqui, Estela. A gente já pode ir para as perguntas ou você quer falar mais alguma coisa? Eu só quero lembrar aqui, porque a Maristela e a Carol, que são odontopediatras de excelente qualidade, estão lembrando a gente aqui de falar que desde a primeira dentição, a gente tem que orientar as mães a procurar, né, essa saúde bucal e cuidar desde o primeiro dentinho, né? É isso mesmo, é fantástico isso aí. Não é só depois que aparece a cárie, né? Nasceu o dentinho, tem que ir no odontopediatra. Verdade. Fantástico. A área tá aí mandando mensagem que os meninos não estão nem adoecendo. Pois é. Um pouco, né, Dani? Pelo menos alguma coisa boa teve, né? Verdade. Não, só tem uma... Pode falar das perguntas aqui? Pode falar. Pode. Tem pouca pergunta hoje, as mães estão calmas hoje. Teve uma mãe que perguntou aqui, Pedro Lage, um pai parece. Falem da janela imunológica. E aí teve uma outra mãe, a Vaza Bra Sobrinha. Podem falar da janela imunológica versus derivados do leite antes de 1 ano de idade? Né? Essa parte do desenvolvimento da imunidade tem muito a ver com vários fatores, né? A criança, alimentação saudável, ingestão de fibras, de alimentos ricos em nutrientes. E a criança brincar, ter exposição solar, brincar, né, se possível, brincar na natureza, brincar em grama, terra, areia, isso é fundamental para o desenvolvimento da imunidade, né? E evitar alimentos industrializados, né? Esses alimentos industrializados ricos em açúcar, em corante, iogurte, danoninha, essas coisas de Yakult, Deus me livre, isso antes de 2, de preferência nem depois de 2 anos, mas antes de 2 anos nem pensar, né? Tem muita gente que dá, né? Oi? Nada de açúcar até os 2 anos. 0 açúcar, né? Pois é, ao mesmo tempo que as fibras alimentam bactérias boas do intestino e melhoram a imunidade, o açúcar alimenta bactérias ruins, né? E atrapalha as boas a proliferar, além do que a gente já falou, de cárie, obesidade, diabetes, outras coisas aqui, né? Mas eu não sei, em relação à janela imunológica, você acha que tem que complementar alguma coisa nesses primeiros 1000 dias aí? Não, é isso mesmo, né? Essa alimentação adequada, uma colonização adequada do intestino, que é o nosso principal órgão de defesa, né? E isso a gente já faz bem, porque desde que o bebê sai da maternidade, a gente já recomenda lactobacilos, né? A gente recomenda com a desculpa de prevenir cólica, né? Aquele lactobacilo. Mas ele já vai colonizando o intestino também com uma probiota que vai ajudar nessa janela imunológica. A gente já começa daí. Se começa com leite materno, também já vai ajudando nessa probiota intestinal,
que já vai melhorando essa imunidade da criança, né? Uma fórmula infantil adequada também, da mesma forma, ajuda. E a alimentação adequada depois dos 6 meses também ajuda. Não colocar alimentos precocemente para não desenvolver alergias alimentares. E criar a criança não dentro de uma bolha, que foi o que você falou, né? O menino precisa ser Nutella e pode ser mais raiz, né? Não precisa andar descalço no chão do hospital, mas no chão da casa dele, né? Na casa da avó. Tem que brincar mesmo, tem que mexer com terra para poder ir criando uma imunidade adequada. E igual eu falei, Uhum. nessa janela imunológica, o estímulo adequado, um afeto adequado, que isso tudo está interligado, né? Sim. Bacana. Tem uma pergunta aqui da Amaral, perguntou, fala de TEA. Isso aqui dá uma live e meia, Amaral. O TEA é o transtorno do espectro autista, né? Então, é difícil da gente falar rapidamente, né? Mas, assim, é importante uma criança que não está desenvolvendo bem, antigamente, vamos esperar, o diagnóstico de autismo é difícil, antes de 2 anos tinha muito esses discursos, né? Então, hoje em dia, um menino de 6 meses, que já era para estar interagindo, pegando as coisas com a mão, desde que nasce o neném, não está olhando para a mãe na hora de mamar, passa 1 mês, 2 meses, as coisas não estão evoluindo, o neném não está interagindo bem. Oi? Oi, Stella, Oi? voltou? Voltou? Voltou. Se perceber que a criança não está desenvolvendo bem, tem que procurar um especialista, né? Procurar o pediatra. Não pode esperar, né? Porque a criança que tem transtorno do espectro autista, muitas vezes demora para ter uma certeza, mas qualquer atraso que perceber, não está interagindo, ou não está falando, ou não está tem que encaminhar para a fono, para a TO, e aí começar a intervenção precoce, mesmo não tendo uma certeza de que realmente tem o autismo. E às vezes essa certeza vai aparecer com 2 anos ou 1 ano e meio, mas essa intervenção, assim que se desconfia, já tem que iniciar. E às vezes depois, não era só um atraso na interação e melhorou, ótimo. Mas se demorar para intervir, e mesmo que seja um autismo, a criança ela vai melhorar o prognóstico também, né? É isso mesmo, né? A gente vai trabalhando as texturas, vai dando estímulos adequados e a criança vai desenvolvendo melhor, né? Uhum. É isso Pois é, mesmo. o desenvolvimento, o estímulo é fantástico. Mas aí fica até a dica aí para a gente fazer uma live sobre TEA, né? Como diagnosticar, diagnóstico precoce. Nós não somos neuropediatras, né? Isso aí seria a especialidade do neuropediatra, mas o pediatra sabe o básico, assim, daqueles sinais mais precoces, né? Que a gente precisa ficar de olho. Graças Sim. a Deus a gente tem percebido, né, essas alterações cada vez mais cedo e ajudado nesse encaminhamento cada vez mais precoce, que é o que você falou. Pois é, a própria mãe às vezes já vem na consulta com suspeita, né? Porque elas já se informam muito, sabem que tá fugindo algo do normal, já vem com essa queixa e a gente investiga às vezes é mesmo ou não é. É a Andréia Miranda. Como conseguir introduzir alimentos? Meu filho está com uma anemia e quase não come legumes e frutas. Tenho muita dificuldade. Pois é, ô Andréia, se está com anemia, o principal alimento do seu filho é carne. A carne é o melhor disparado, né? Os legumes, as frutas, com certeza também são importantes por causa da fibra, também tem ferro. Mas o ferro da carne ele é mais biodisponível, que a gente chama, ele absorve mais, né? E sempre, você não colocou a idade do seu filho, mas sempre dá exemplo, comer junto, sem tela na hora da comida. Isso faz diferença, né, Estela? Você quer acrescentar alguma coisa aí? Carne de boi, né? Músculo, é uma carne muito boa, muito rica em ferro. A gente sempre Músculo. orienta, né? E a mãe sempre sentar junto, né? Alguém da família ou o cuidador, sempre sentar e comer junto. Porque a gente observa, às vezes o neném nem tá na hora de comer, você fala assim, eu vou beber água, ele tá querendo, ele me vê bebendo e ele quer beber, ele me vê comendo, ele quer comer. Então, na época de começar a introdução alimentar, uma dica boa é sentar junto com a criança e comer. Você come e dá para ela também, oferece junto. Porque é um estímulo a Sim. mais, né? E deixar pegar com a mãozinha, né? A criança levar a mãozinha na comida, isso faz aceitar, melhorar a parte sensorial, como você disse aí, né? A Diana Ferreira. Meu bebê está quase completando 3 meses e está inquieta para dormir, acordando muito na madrugada e chorando assustada. Isso é normal? Você acha que é normal, Estela, 3 meses acordar muito assim de madrugada e chorar muito? Muitas vezes, assim, dependendo, tem que ver quanto tempo ela tá ficando com sono, se entra no sono profundo ou não, né? Sim, Levar para a gente fazer uma avaliação, para ver se tem um refluxo, para ver se tem sim, tem que ver, né?
alguma Ver se está com um bom ganho de peso, né? É importante avaliar, né? E é importante nessa fase a criança dormir bem de dia, né? Tem muita criança que não dorme bem de dia, ou porque tá muito calor, muito barulho na casa. E se não dorme bem de dia, não dorme bem à noite. A criança é o contrário do adulto. O adulto, é, se dormir muito de dia, perde o sono à noite. A criança tem que dormir bem de dia, né? Em um ambiente escuro, mesmo. fresquinho também. Tem muita criança que a gente atende, às vezes, depois que entrou o inverno, as mães às vezes acham, a avó principalmente, acha que tem que enrolar o menino. Às vezes fica o menino todo agasalhado e às vezes não dorme porque tá sentindo calor, né? Tudo que incomoda, calor, fome, frio também, exagero se estiver fazendo frio, a criança peladinha. Não é para deixar pelado, mas é para colocar de acordo com a temperatura, não. Pois é, mas não é normal, a Dediane, ficar acordando inquieta, né? Pode ser, ó, a Estela falou, um refluxo, alguma outra coisa, né? Isso mesmo. A Fen Carva está perguntando aqui, a abordagem nutricional em hipercolesterolemia familiar diagnosticada na infância, qual que é a abordagem? Faltam 5 minutos para terminar, acho que vai ser essa e mais uma pergunta só. Então, Você sugere alguma coisa? diminuir o consumo de produtos industrializados ricos em gorduras saturadas, porque senão se aumenta ainda mais no colesterol familiar, né, que já está predisposto a ser aumentado. Melhorar essa alimentação, descascar mais, desembalar menos, né, assim que a gente fala, para comer menos coisa gordurosa, mais produtos naturais. E a gente olhar também a idade e ver uma atividade física, né, para ajudar a manter esses níveis dentro do melhor nível esperado. Isso aí, ingerir fibras, né? Atividade física e não ingerir produtos industrializados. Tem uma pergunta aqui da Marissa Marina. Qual a orientação de vocês em relação à consulta com pediatra antes do nascimento do bebê? Com quantas semanas ela deve ser o ideal aí? Ô, Estela, pensando em orientação alimentar, seria logo que engravidou, mas né, a gente recomenda mesmo, é mais no finalzinho, para orientações, né? Isso, tem recomendado, geralmente próximo de 32 semanas, né? É até bom quando a mãe vai um pouco mais cedo, com 28 semanas, mas no máximo dentro dessas 32 semanas, para a gente poder discutir, falar o que a mãe vai esperar, o que vai acontecer, para a gente dar as orientações adequadas, né, sobre essa fase. Para que a mãe não se assuste, que ela esclareça as suas dúvidas, né? Isso, a mãe com muita dúvida acaba ficando ansiosa, né? Verdade, eu faço muito consulta de gestante. E essa época Pois é boa. Muita gente não tem esse hábito, né? Mas é bom, eu percebo isso. Quando as mães consultam ainda na gravidez, tem mais chance dela conseguir amamentar, porque muita coisa que a gente fala que vai acontecer. E às vezes acontece e a mãe já fala, ó, bem que o doutor avisou que isso ia acontecer. Né? Coisas às vezes simples, né? Que a gente orienta, da cólica, da posição de mamar, da questão de evacuação, qual é a frequência normal, qual não é. Coisas às vezes que assustam a mãe e que são coisas fisiológicas do neném, né? A gente acaba desmistificando algumas coisas e aí não deixa também dela já ter um vínculo com você, com o pediatra, né? E aí tem um contato para qualquer preocupação a mais, né? E diminui a ansiedade. Diminui a ansiedade. A ansiedade, na minha opinião, é o que mais atrapalha, principalmente a amamentação, né? Quando a mãe está muito ansiosa, eu tenho que amamentar de qualquer jeito, meu filho. Se a mãe vem com a cabeça assim, eu tenho que amamentar de qualquer jeito, já é o primeiro passo para dar errado. Ela tem que, quero amamentar. Eu quero amamentar, eu vou fazer de tudo, né? A rede de apoio, uma ótima consultora de amamentação, igual tá aí a Jussara Boto aí, eu indico para todo mundo, ela é excelente, né? O apoio do pediatra, apoio do marido, levar o marido também nessa consulta pediátrica é importante, né? Quem não tem o pai junto, levar a avó, quem for ajudar com os cuidados com o neném, é importante todo mundo estar integrado nisso aí, né? E é importante, os 1000 dias são o período mais importante da vida, da nossa vida, né? É o período fundamental. E normalmente não se fala tanto, né, desse período. E hoje eu acho que foi boa essa live, né? Tá sendo boa. E a gente tem que fazer outras com esse mesmo tema, né? É a fase que dá muita dúvida. A idade de mãe comendo cenoura, baroa, inhame, o que você acha? Na gravidez vai deslanchar, não vai? Ninguém vai tem grávida mais. Cortar as Coca-Cola das mães aí na gravidez, não pode não. Teve um consultor comigo que falou que tomava 2 litros de Coca-Cola por dia. Eu puxei a orelha dela aqui, consultor grave.
Mas é isso, né, Estela? Acho que é importante, né, fazer essa abordagem aqui para orientar as pessoas dessa importância, né? E a gente está aí, está disponível para qualquer orientação. Você está atendendo, você atende o Fabriciano, né? Isso mesmo, no Albert Sabin, primeiro andar. Pois é, o Albiceve é um prédio só de consultórios. Isso mesmo, em frente ao Hospital José Maria. Sei, é antigo, né, o Albiceve, eu É conheço, já. antigo, é antigo. Pois é. 10 anos. Oi? Eu já estou lá há 10 anos. 10 anos já? Eu formei muito Nossa, nova. você tá velha já, Estela. É isso aí. E é isso, né? Eu vejo, igual eu criei essa comunidade, né, do Facebook, do Pais e Pediatras, eu vejo como que tem sido bom, assim, que tem vários especialistas, a gente saber que está orientando adequadamente essa parte nutricional, essa parte de estímulos, a gente vê, né, na pediatria, que nem sempre a gente, todo mundo tem acesso, às vezes, ao pediatra, né? E tem pessoas que moram em algum local que não tem pediatra, tem pessoas que às vezes demoram para ir no pediatra porque não tem condições. E aí, a gente podendo dar essas orientações, igual a gente faz aqui, igual eu estou fazendo também na comunidade, a gente se sente gratificado também de saber que está ajudando as pessoas, né? E é importante as mães terem essa consciência, né, do desenvolvimento, da alimentação e da imunidade, que é o período principal para a formação disso, é os 2 primeiros anos de vida e a gestação, que é os 1000 dias. Verdade. Eu quero agradecer, Fabiana, e te parabenizar porque você tem feito lives e tem dado esclarecimentos assim, fundamentais, né? E todo mundo sempre gostou de você, você vai brincando com a sua empatia, você vai levando a informação adequada e ela vai se disseminando. E hoje em dia a gente sabe que uma informação é tudo, né? O importante não é Sim, só o que a gente brinca assim, ah, você foi criado assim e não morreu. O importante não é só sobreviver, é sobreviver com qualidade, né? Então nós estamos sim. aqui para orientar, para informar, e sempre que você precisar pode contar comigo também, tá? Beleza, Estelinha, muito obrigado aí. E obrigado a todos que ficaram aí, que Obrigada, eu assistiram. agradeço. Tá cheio de paciente meu aí vendo. Um abraço para todo mundo. Obrigado meus pacientes aí também. Um beijo para todos e boa noite. Fiquem com Deus. Vou deixar salva a live aí. Quem não pôde assistir vai assistir depois. Vai ficar Tá certo. bacana. Então tá Obrigado, bom. Estela. Depois vamos programar a próxima. Tá, Valeu. com Deus. Obrigada. Com Deus também. Tchau.